Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Aqui ainda a continuação do vídeo anterior, nós fizemos recentemente um vídeo sobre questões referentes a cartas topográficas, a deslocamento em região de mata, seguindo os sistemas de avaliação de mapa, como fazer, demarcar algumas áreas de interesse. Aqui também vai nessa linha aqui, uma consideração importante aqui sobre essas questões de deslocamento, fazer rastreamento em região de mata, onde é necessário equipes de terra e também equipes aéreas. Geralmente as equipes de terra, elas se baseiam no sistema de coordenada UTM. Aqui isso aqui não é uma instrução de orientação, o assunto é complexo, nós abordamos isso mais especificamente nas nossas instruções presenciais, mas basicamente as equipes de terra, elas se baseiam mais nas coordenadas UTMs, é um sistema mais fácil de quadrículas, por exemplo, né, representado por esse mapa aqui, o sistema métrico, à medida que avança é possível, inclusive, verificando essas coordenadas UTM, plotar a equipe aqui, se tiver um aparelho, por exemplo, de GPS ou algum aplicativo, é bastante fácil com uma carta dessa UTM de quadrículas feita pelo IBGE, por exemplo. Já as equipes aéreas, entretanto, elas se baseiam para navegação nas cartas WAC, ou VAC, que significa a Carta Aeronáutica Mundial, que é essa aqui, por exemplo, né? Essa aqui é um sistema diferente. Todas elas significam, elas se prestam a pegar um conjunto de coordenadas e conseguir fazer a plotagem no mapa. Então, o sistema de coordenadas, independente de qual seja o sistema de coordenadas, nada mais vai fazer que isso, que permitir que uma determinada posição de coordenadas, seja lá quais forem, consigam ser plotadas a sua equivalente no mapa topográfico para que se possa, portanto, fazer o deslocamento para aquela região de interesse. Mas são sistemas diferentes, isso pode gerar confusões. Nós ao longo aí desses vários anos de missões, nós inclusive em situações de missões reais, nós presenciamos isso, tivemos dificuldades de conversões desses sistemas de coordenadas em razão de haver naquela missão equipes terrestres e equipes aéreas que precisariam fazer buscas naquela área, por exemplo, com aeronaves e helicópteros. Por exemplo, esse aqui é o sistema de UTMs, não importa aqui, os detalhes aqui é só para conhecimento. Essa aqui ainda está feita com base no Datum SAD69, apesar de que atualmente, né, a recomendação, as novas cartas devem ser feitas com base no CIRGAS 2000, que se assemelha ao WGS 84 norte-americano, mas enfim, essa aqui ainda é útil, é um sistema de coordenadas. E, por exemplo, a leitura aqui de coordenadas, ela é diferente dessa outra aqui de coordenadas geográficas. Essa aqui, para quem conhece essa parte de orientação, essa aqui são baseadas nos 60 fusos e nas 20 bandas, né, 60 fusos de longitude, 20 bandas de latitude, que cortam todo o globo, e a leitura dela é feita da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, com o UTM, a leitura da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já uma carta WAC dessa aqui, por exemplo, que são feitas no Brasil, se não me engano, são 42 ou 46 cartas WAC cortando todo o território nacional. A leitura dela, como é feita nas coordenadas geográficas, na base de graus, minutos e segundos, a leitura dela é feita com base no meridiano de Greenwich, que divide os hemisférios em leste e oeste, e na linha do Equador, que divide o hemisfério sul e norte. E, portanto, a leitura dela acompanha, pegando o meridiano de Greenwich, que é 0, ele cresce para leste e cresce para oeste. A leitura dessa carta WAC, por exemplo, além de ser em graus, minutos, segundos, coordenadas geográficas, ela é diferente, porque ela começa aqui da direita, como se fosse seguindo aqui o meridiano 0 de Greenwich, e vem crescendo aqui para a esquerda, para oeste. E a leitura da latitude dela, como ela pega ali a latitude 0 e vem crescendo até 90 graus para o sul e também crescendo de 0 a 90 até norte, a leitura dela é de cima para baixo. Então é diferente. Aqui no sistema UTM, a leitura é em UTM, nesse sistema UTM, que não vamos entrar em detalhes aqui, que não é o caso, mas só para explicar, portanto, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Já numa carta WAC dessa aqui, a leitura é da direita para a esquerda e de cima para baixo. Portanto, isso pode gerar bastante confusão. Que esse sistema métrico aqui, o UTM, é um sistema de coordenadas, e esse aqui de grau, minutos, segundos é outro. Essas cartas WACS, elas vêm todas com essas graduações, com essas escalas, elas ajudam bastante na leitura da carta, mas isso pode gerar bastante confusão, como já gerou, a gente já presenciou isso aqui em missões reais, a leitura dessas coordenadas. Inclusive porque atualmente nos aplicativos de telefone celular, geralmente esses aplicativos de posicionamento do telefone celular, pelo qual se passa a localização, as posições são passadas no modo de graus decimais. Então imagina, você tem uma pessoa perdida numa região de área remota, tem que fazer o rastreamento dela, as equipes têm que entrar, ou seja lá o que for, rastreamento de animais ou de foragidos. As equipes de terra eventualmente vão entrar com base nesse sistema de coordenadas UTM, mas as equipes aéreas que vão prestar apoio eventualmente vão se basear
para ir para aquele local, nessas coordenadas graus, minutos e segundos, com base nessa carta topográfica aqui da UAC, e eventualmente a posição que eventualmente alguém vai lançar, por exemplo, alguém vai passar, se tiver com aplicativo de telefone celular, por exemplo, né, não tiver um GPS ali, não passar por rádio, ou se for a própria pessoa perdida, por exemplo, a coordenada que vier vai ser em graus decimais. Então só aqui teria coordenada UTM, coordenadas geográficas em formato graus, minutos e segundos, e uma terceira posição que seria o formato de graus decimais passados pela vítima. Por exemplo, né, a pessoa lá, ou eventualmente alguém que está naquela missão, seja lá se for de animais ou de foragidos, passando aquela coordenada. Ou seja, no momento de converter aquelas coordenadas, para que se saiba exatamente onde qual é aquela posição, pode dar problemas, como já gerou, nós já vimos isso acontecer em missões reais algumas vezes. Por isso que para nós aqui, pelo menos, na equipe no grupo de resgate em áreas remotas que nós participamos, pelo menos a orientação, e nós já fizemos isso algumas vezes, é pegar, por exemplo, né, o GPS, ele faz isso automaticamente, marca aquela coordenada, no próprio GPS já se converte na coordenada, por exemplo, né, da equipe aérea que vai buscar naquela localidade, e a equipe que está em terra, portanto, seguindo aqui essa coordenada UTM, já no próprio GPS muda o sistema de coordenadas, passa em coordenada geográfica em grau, minuto, segundo, para que eventualmente se vier um suporte aéreo, ele consiga lá com mais facilidade, que é a área de atuação mesmo, eles têm mais facilidade com essa carta aí, porque eles treinam, fazem a navegação com base nessa carta aqui, o AC, que é grau, minuto, segundo, e portanto já facilita. É diferente de pegar, por exemplo, uma coordenada UTM, passar para a base da equipe da aeronave, por exemplo, e lá eventualmente eles vão ter que converter. Dá para fazer no Google Earth, por exemplo, isso dá para fazer, mas quem não tem familiaridade, isso pode gerar problema. Para evitar problema, ou por exemplo, né, passar a coordenada, ou vice-versa, né, se for a equipe aérea que vai passar para a equipe de terra eventualmente, e ela está naquele sistema de coordenadas UTM para navegar por umas cartas dessas, geralmente o IBGE que faz essas cartas, por exemplo, o Exército também, também tem essas cartas, para evitar, portanto, esses problemas de falar uma língua comum, nada impede, a nossa recomendação aqui, portanto, é que as equipes, então, atuem, né, com base naqueles sistemas de navegação que estão habituados para evitar erros, porém, sabendo se houver outras equipes envolvidas de terra, equipes aéreas, ou passando coordenadas por sistema como Spot, ou aplicativos de telefone celular, que geralmente irão em coordenadas geográficas, mas no formato graus decimais, a nossa orientação, pelo menos, é o que nós fazemos na prática isso, é pegar, no caso aqui, no nosso caso aqui especificamente, no GPS, e já converter, no GPS é fácil fazer esses modelos Garmin, eles fazem isso na hora, ali tem vários sistemas de coordenada, já modifica, então, estamos aqui na missão em coordenada UTM, chegou uma posição para nós da pessoa perdida, por exemplo, no nosso caso aqui já converte aqui imediatamente para UTM, para conseguir, por exemplo, fazer uma navegação e plotagem no mapa aqui melhor desses mapas de quadrícula, e eventualmente se tiver que ter um suporte aéreo, ao invés de passar em coordenada UTM, ou mesmo em formato graus decimais, que desses aplicativos, já passa em formato graus, minutos, segundos. Isso, para falar uma língua comum, isso acaba ajudando, né? Evitando erros na plotagem daquele local onde vão ser feitas aquelas incursões de rastreamento. Portanto, muito rapidamente, nas nossas instruções presenciais, nós abordamos mais especificamente isso, aprofundamos essa parte aqui de orientação para fins de rastreamento, mas fica aí a nossa sugestão, né, a respeito mais dessa parte de cartografia. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.